Fala pessoal, seja bem-vindo ao No Trampo. A gente tá começando mais um episódio. Hoje a gente vai falar com o Marco, mas antes da gente começar a falar com o Marco é um dos especialistas em marketing político nesse Brasilzão que a gente chama de Brasil, né? Só? É. Especialista? Olha, cara, você trabalhou na campanha do João Dória. Você trabalhou com um cara barbudo sem dedo. Não, com Lula não, mas trabalhei pro governo federal na época do Temer, trabalhei pro João Dória, trabalhei também, cara, com um monte de campanha, velho. Obrigado, viu? Obrigado. Essa é a parte engraçada, né? Antes da gente continuar o papo, a gente tem que agradecer os nossos patrocinadores, agradecer a Fapcom, que está cedendo espaço. Então, se vocês querem saber mais sobre marketing, publicidade, querem fazer uma faculdade boa, entre no site deles. E a gente tem que agradecer o mundo do marketing, não só pela divulgação do conteúdo, mas também pelo tempo do Teteuzinho aqui. Cara, você fica me chamando disso, as pessoas vão começar a me chamar disso aí, velho. Pelo amor de Deus. Todos os episódios até agora ele quer me prejudicar, sim. Não, prejudicar não, eu quero chamar ele de Teteuzinho. Não, mas vambora. Certo. Bom, o que é importante a gente ressaltar aqui, né? Além do Marco, tem um cara aqui entre nós três que já trabalhou com marketing político. E eu não tô falando de mim, eu tô falando de um cara que tá aqui na minha esquerda. O Teteuzinho de Jesus. Eu nunca trabalhei com marketing político. Onde eu já trabalhei em uma casa política. Uma casa política é uma casa de swing. Na Câmara Municipal de São Paulo. Ah, entendi. Mas você trabalhou assim com algum vereador? Não, eu trabalhei na parte administrativa. Ah, entendi. Conheci bastante os vereadores e tal, mas nada... Mas com comunicação? Ou... Não. Nada a ver. Tá, tipo ele era laranja, não fala nada. Não, eu trabalhava na parte foi o meu primeiro emprego, na verdade, lá na Câmara, foi na parte de zeladoria. A única coisa que eu fazia junto com os vereadores era quando a gente fazia a reforma dos gabinetes. E aí tinha que fazer uma série de adaptações, que é o começo do ano, que é um caos. Aí a gente fazia algumas coisas mais próximo dos políticos. Mas... Entendi. Ou seja, nada a ver com marketing político. Tá. Dinheiro no bolso, né? Esse é o menino do dinheiro no bolso. Bom, Marco, se apresenta aí, fala pra gente quem é você. Tá, então, eu sou o Marco, que nem o Ricardo já falou, eu trabalho com marketing, trabalho com a parte de ciência de dados, especificamente voltado para marketing, já vou colocar aí 6 anos. Pra mais, mano. Pra mais. É que você fumou muita maconha nesse meio do caminho pra esquecer. Não foi o caso, tá? Mas diretamente com marketing político eu posso falar que eu trabalhei 4 anos, tá? Já... Não atuo mais tão diretamente dentro dessa área. Hoje eu atuo mais com a área de BI mesmo, com a área de ciência de dados, mas eu continuo ainda prestando consultoria para candidato, para partido, alguns trabalhos esporádicos, mas assim, é um tipo de atuação que eu já procurei me afastar um pouquinho. Assim, não estou mais tão diretamente, mas esse ano eu ainda atuei. Tá, então... Procurei me afastar, mas esse ano eu atuei. Ou seja, a última eleição foi esse ano. Daqui 2 anos eu volto a atuar de novo. Com uma maleta de dinheiro. Mês passado eu tava fazendo campanha, tá? Então, assim, só pra deixar claro. Pra mesma candidata, né? Cara, foi a última, assim, que eu... Foi um trabalho como consultor, tá? Assim, não foi... A última vez foi a mesma coisa. Foi. Esse cara, ele é tão genial. É que ele não se toca. É que ele é meio cabeçudo, mas ele é genial num ponto que, assim... Ele manja muito de marketing político. Tá até explicando melhor a situação aqui, né? Eu já falei. A minha esposa ficou um pouco enciumada aqui, o Ademar ficou um pouco enciumado, que o Marco é meu ex-sócio. A gente tinha uma empresa chamada Tatu Digital. Cara, que nome de merda. Cara, não foi minha ideia do nome. Né? Foi minha. Foi do Ricardo. Não, com certeza. Eu já imaginei. Não, mas é que assim, a gente tinha falado muito de tatu, porque assim, a ideia nossa era o seguinte, a gente tava trabalhando com um crawler na internet que buscava por dados para eleições. Então, o que basicamente, um crawler, o que ele faz? Ele fica cavando dados. Tatu digital, olha, casa o negócio. Daí todo mundo, maravilhoso, digital, né? Tatu. 2 anos depois, você olha, 3 anos depois, você fala, puta que... Não, 3 anos depois eu falo. Que nome péssimo. Mas assim, cara, a gente tinha um produto muito bom em 2018, mas era um produto assim que ele eu acho que ele realmente só podia ser usado assim dentro de um ambiente que as pessoas não tivessem muito apego com compliance ou também apego com questões assim ligadas à privacidade de dados ou formalidades de maneira geral, né, que o mercado publicitário tem. Onde não tem LGPD, existe o produto. E sem contar que a gente está falando de 2018, né? Então não tinha ainda essa regra ainda não existia. Sim. Então...
E o que mais, tipo, o que diferencia muito, assim, o marketing político? Você tem que convencer uma pessoa a acreditar em algo que talvez ela, por natureza, já não acredite. Tá, assim, eu acho que a gente tem uma premissa trocada, né, no marketing político do marketing, digamos, convencional, né? Porque aqui, no caso, a gente está vendendo um produto, só que é um produto bem diferente, né? Um candidato não é uma garrafa d'água, não é uma pasta de dente, não é nada do tipo, né? Então, assim, a ideia do marketing político é a gente conseguir transformar esse candidato. Eventualmente, a gente está falando de uma pessoa que não tem correlação nenhuma, né, com grande parte dos eleitores dele, assim, não conhece as pessoas. E a gente tenta transformar ele em alguém que seja, assim... como que eu posso colocar isso de uma maneira boa? A gente tenta transformar ele numa figura, assim, palatável, tá? E numa figura consumível. Você entendeu o meu critério para pegar sócio, né? Pessoas que falam bonito. É bom que complementa. Olha, eu acho que eu vou fazer umas perguntas bem toscas, porque assim, o Ricardo já trabalhou com marketing político, o Matheus já foi inserido dentro do meio, de uma certa forma já conhece bastante, eu não conheço nada. Mas assim, uma coisa que eu percebi bastante das campanhas, vendo assim no viés publicitário, é o quanto que eles tentam aproximada para você ver claramente assim o objetivo do público que eles querem atingir. Então, um determinado político, ele atende digamos assim, ele é aceito em determinado meio, mas num meio que ele não é tão aceito, eles tentam meio que colocar o cara numa roupagem para que torne-se mais próximo da galera. É uma comunicação muito mais, como pode dizer assim, transformar a figura dele. Tá, assim, eu acho que a gente tem que diferenciar duas coisas agora, tá? Porque a gente tem as campanhas que são as majoritárias, por exemplo, prefeito, governador, presidente, e a gente tem as campanhas que são as legislativas, né? Que são as campanhas ali para vereador, deputado federal, deputado estadual também e senador. E elas têm características muito diferentes, né? Vou deixar aqui senador de lado, mas as campanhas que são essas para os legislativos, como que elas funcionam? Elas têm uma característica muito diferente, porque elas são campanhas muito nichadas, né? Então você pode ter um candidato que tenha por exemplo, assim, um público... É que eu falei que assim, tem uma divisão muito clara aqui no meio, que é assim, o lado esperto, que fala bonito, e o lado, tipo, eu e o Teteus aqui, que a gente olha pra candidato e fala, é nóis, caralho. Então, uma campanha assim pro legislativo, um cara aqui em São Paulo consegue entrar com 40 mil votos. Na realidade, dependendo do partido, você entra com menos, tá? Mas assim, digamos assim que a média de corte hoje seja 45, 50 mil votos para você se eleger sozinho. Então, você consegue ter uma campanha de nicho, tá? Você consegue ter um discurso focado, você consegue ter, assim, você consegue procurar um público que esteja, assim, muito mais nichado. É diferente de uma campanha de majoritário. Uma campanha majoritária, você já vai estar falando, assim, aqui em São Paulo, a gente está falando de 2,5 milhões de votos, 3 milhões para se eleger. Então, você não pode focar em um nicho, né? Então, aí que eu acho que entra essa coisa, assim, da roupagem, né? De você ter... você tem um candidato só, mas você precisa meio que colocar ele de várias maneiras diferentes, né? Então, isso daí funciona muito mais nas campanhas majoritárias. Nas campanhas legislativas, em geral, você tem um candidato que tem uma base, que tem um segmento específico, e ele vai em cima disso, principalmente quando o cara é profissional, né? Então, assim, costuma funcionar mais ou menos desse jeito. É porque ele também tem que convencer, às vezes, o bairro, né? Então, você vai focar ali, e se você abrir muito, você acaba sendo irrelevante em dois, e no final você não gera os votos, né? Essas campanhas, assim, de vereância, né, que foram as campanhas agora, elas têm muito essa característica de bairro. Então, você tem o candidato do bairro, você tem um candidato ali que é daquela região, sabe? Fora os candidatos ideológicos, né? Quando a gente trabalha com candidato ideológico, ele costuma não ter essa coisa muito nichada de bairro, mas continua sendo nicho de ideologia, tá? Então... Sabe uma coisa que eu fico pensando, por exemplo, acho que as marcas trabalham muito para ter engajamento, né, nas mídias e tudo mais. E, cara, política é uma coisa que eu queria muito ver os números de política, do volume de engajamento comparado com uma marca, assim. Cara... deve ser muito surreal, né? Então, olha, eu já tive dos dois lados, né? Que nem eu te falei, hoje eu faço parte de uma agência bem estruturada também, né? Um trabalho só com consultoria para marketing político. E eu posso te falar, os números, assim, a diferença é, tipo, abismal, tá? É uma diferença muito grande, sem contar que é uma diferença que tem os valores são muito diferentes, né? Do que uma marca investe dentro do mercado publicitário do que um candidato investe também, né? É que quando a gente fala de política aqui no Brasil, a gente está falando muito relacionado também às paixões, né, das pessoas, porque aqui virou essa coisa de futebol. Então,
Você não fala só de um candidato, você está falando também de uma ideia, e aí você pega uma pessoa que ou odeia essa ideia, ou ama essa ideia, então fica essa maluquice aí, fica engajamento em cima disso, tá? Mas, assim, na época que eu estava trabalhando, por exemplo, pro governo federal, os números, assim, eram surreais, cara. Eu estava na época da crise da JBS, por exemplo, né? Aliás, se eu não me engano, foi minha primeira semana de trabalho lá. Nossa, começou num momento maravilhoso. Foi super tranquilo lá. Cara, era número assim, tipo, era inacreditável, sabe? Era coisa assim, tipo, que, sei lá, acho que eu nunca mais vou ver aquilo na minha vida. De gente, assim, dimensão, cara, e todo tipo de discurso que você pode imaginar tava lá no meio e rolando assim, solto. Mas, ó, posso te dar um outro exemplo? O João Dória também... Ele, na época, ali no começo do mandato dele, que coincide mais ou menos dessas datas, cara, era número assim pra cima de 1 milhão de engajamento, sabe? Assim, se eu não me engano, batia ali por semana, cara. Era muita coisa, entendeu? É porque uma coisinha vai desdobrando na outra e você vê... Às vezes você olha, eu, por exemplo, principalmente nessa eleição, eu vi post, aí tem um comentário, 800 curtidas, mais 300... coisas dentro daquele comentário. E o povo, tipo, parece que vai numa... Vira um... robozão, né? Também, então, tem essa questão também dos robôs, mas eu acho que isso daí fica muito mais contido no Twitter, tá? Do que, por exemplo, no Facebook, no Instagram, porque Facebook e Instagram tem algumas regras um pouco diferentes, se bem que os fakes tem em todos os lugares. Sim. Mas... eu trabalhei também em 2018, por exemplo, Posso falar para os clientes aqui, Ricardo? Pode. Cara, eu trabalhei, por exemplo, pro MBL em 2018, tá? Fiquei ali um bom tempo dentro da estrutura deles, e eles de fato tinham uma organização muito boa ali, eles sabiam muito bem o que eles estavam fazendo, tanto na parte... eu não me preocupava com a parte de conteúdo, tá? Mas assim, eles tinham uma equipe que realmente se preocupava com isso, eles sabiam articular muito bem as ideias, eles sabiam falar muito bem com o nicho deles, e sabiam colocar as pessoas ali para trabalhar para eles, tá? Então essa coisa, também isso daí envolve o lado de você saber dirigir o seu público, tá? Então você saber direcionar as pessoas da maneira correta para você obter o resultado, porque essa parte daí dos engajamentos, né, dos compartilhamentos e da viralização da campanha, se você souber se articular bem com isso, você consegue ali ter um monte de gente trabalhando de graça para você. A realidade é essa, né? Ainda mais em política, né? Que o povo... o que odeia, ele faz questão de comentar, né? E o que ama faz questão de defender, né? E eu acho que pro lado, assim, eu acho que as redes sociais mudaram bastante de 2018 para cá, né? Principalmente essa questão, assim, do compartilhamento de informação orgânica, né? Mas... sinceramente, assim, eu acredito que pro software do Facebook, se você tá falando bem ou se você tá falando mal, não faz diferença, né? Quero volume, né? Ele quer volume. Então, cara, é mais um motivo para ele aumentar a pontuação do conteúdo e distribuir mais ainda de maneira orgânica para você. Seja falando bem ou falando mal, é um negócio que... pensando como rede social, o que eles querem é pessoas, tipo, é usuário por tempo lá. Porque, na verdade, eles ganham dinheiro com o quê? Com o usuário passando mais tempo lá. Então, se você conseguir garantir que o cara vai passar, em vez de 1 hora, 2, 3 horas por dia lá, comentando, curtindo, compartilhando, mais inventário eles vão ter para publicidade, né? Vocês viram, até o caso que eu tava comentando com eles quando a gente tava chegando aqui. O caso do Bolsonaro, que eles fizeram meme entregando a Playboy da tiazinha pro Zé Gotinha. Os caras... Acho que o cara usa, né? É genial! Não, e você para pra pensar assim, né? Poxa, antigamente a gente tá aqui já conversando sobre marketing político, a gente não falou de TV até agora. Sim. E isso é uma mudança que tá realmente... Olha, eu te diria o seguinte, em 2017... com os outros colegas de trabalho, era uma discussão que a gente tinha bastante relacionada ao que era o Bolsonaro em 2017 e ao que eram as redes sociais em 2017. Né? Naquela época, eu pessoalmente não acreditava que ele seria eleito presidente, tá? Por questão assim de não tinha acontecido essa transição do jeito que aconteceu, assim, da gente ver a internet suplantando a televisão. Não tinha acontecido ainda, essa ligação não tinha sido feita, tá? A gente tinha campanhas de internet que tinham rolado super bem, por exemplo, a do João Dória em 2016 tinha acontecido muito bem,
mas ele também teve o maior tempo de televisão, ele teve a maior divulgação pela mídia mainstream na época, né? Então, assim, a gente já sabia na época que a internet realmente era importante, mas que a televisão ainda tinha sido fundamental. Esse estalo não tinha rolado ainda. Igual rolou em 2018, não tinha acontecido, né? Então, e hoje, sinceramente, querendo ou não, aqui em São Paulo, a gente teve um candidato que foi pro segundo turno com, se eu não me engano, 16 segundos de televisão, né? E sim, contra um cara que tinha 3 minutos e meio. Então, é isso. A televisão, ela hoje tá se tornando menos relevante, né? E você tem que pensar também que a gente tem uma mudança do perfil eleitoral, né? Quem é o eleitor hoje? Né? O eleitor médio, se você for ver, o grosso, se eu não me engano, então eu posso até estar falando bobagem, tá? Mas se eu não me engano, mais de 50% dos eleitores hoje tem menos de 35 anos, tá? Então a gente já está falando de uma boa porcentagem da população que tem um convívio muito grande com o meio digital. E busca informação lá, né? Não, e busca informação lá, e eu quero dar um outro exemplo aqui. Por exemplo, eu tenho um irmão que tem 19 anos. Ele não assiste mais televisão, tá? Cara, eu não tenho mais televisão na minha casa. Um monte de gente. Eu tô meio velho. Não, sim, só tô falando que não é só ele, sabe, que é mais novo. Mas, cara, muita gente é assim, entendeu? E eles se informam exclusivamente pelo celular ali, pela internet, né? Então a gente vai ter uma próxima geração de eleitores que sinceramente não vão ligar a televisão para ver propaganda eleitoral. E este é um problema que os partidos aí, os políticos vão ter que aprender a lidar, né? Porque, digamos assim, o pessoal das antigas não sabe lidar com isso, não sabe conviver com isso. E cada vez eles vão ter menos eleitores, né? Porque conforme novos entrantes vão virando assim eleitores, do mesmo jeito que entra, sai gente, né? Então, cada vez a gente vai ter menos gente com uma idade mais avançada votando, né? Cada vez mais gente que não tem acesso, que não é que não tem acesso, que simplesmente não consome conteúdo de televisão vendo. Sei lá, basicamente o que você está dizendo, você lembra quando a gente estava fazendo trabalho pro... Agora eu esqueci o nome até do partido, cara. Ah, meu pai. O do Ray. O PSC. PSC. Cara, a gente fez um trabalho pro PSC, a gente foi, tipo, atrás do pessoal do PSC, né? A gente ficou lá um baita tempo fazendo milhões de coisas pra uma galera, pra ver alguns trabalhinhos que, cara, não foram tão grandes assim, mas, assim, primeiro ano nosso trabalhando com política foi basicamente isso. Eu lembro de um candidato que, assim, eu lembro desse cara no primeiro dia que a gente foi lá na Câmara. Na Câmara não, na Assembleia, acho que foi. Na Assembleia do PSC. Era o Augustinho Carrara. O cara se vestia que nem o Augustinho. Assim, ele acho que ele tinha a cara também. Ele tinha a cara do Augustinho, o cabelo do Augustinho Carrara. E, tipo, era a personificação do cara, tá ligado? Nossa, hoje ele seria meme e voto pra Então caramba. é isso que eu fiquei pensando. Esse cara teria a chance de ganhar, de repente, numa eleição atual. Olha, mas assim, você tem que pensar que naquela eleição, se eu não me engano, cara, a Tiririca já tava aí, entendeu? Quer dizer, Tiririca eu acho que é de 2010. Deve ser, acho que já tinha sido. Não, o Tiririca já tinha sido. O Tiririca já era o Tiririca, assim, em 2014, né? Então, já rolavam esses fenômenos, mas também eram fenômenos que contavam com a televisão, né? O Tiririca virou Tiririca por conta da televisão, porque se fosse só a internet, em 2010, ninguém... Eu vi nessa eleição mesmo, eu vi alguns caras que, tipo, algumas celebridades, né? As pseudo-celebridades da internet que foram tentar se eleger e, cara, nada. Cara, rola, uma galera tentando se eleger em Osasco, São Paulo, e eram uns caras, assim, que são famosos na internet, sabe? Tem aqueles, tipo, 10 milhões de seguidores, você fala, caraca, 10 milhões de seguidores, aí você vai colocar o cara, não, eu tô aqui pra vereador, não sei o que, pum, cara, não passou nem da metade do corte. Posso te dar um exemplo aí que eu acho que você vai lembrar? Maria Melilo. Maria Melilo? Isso, uma BBB que tava lá em 2014. Ah, eu lembro. Você lembra? E ela tinha uma tese, assim, muito boa, que ela teve, sei lá, não lembro, 10 milhões de votos no Big Brother. Ela falou, se metade votar em mim, eu tô eleita. É verdade. Não, mas assim, e é uma questão, assim, não dela pessoalmente, mas muitos dessas celebridades ou dessas pseudo-celebridades entendem dessa maneira, né? Assim, cara, número de seguidor em rede social não é voto, entendeu? Número de curtida na página do Facebook também não é voto. Eu lembro que eu tive uma discussão dessa daí com um candidato em 2018, que inclusive é deputado estadual hoje, tá? E tinha muito essa coisa de quantas curtidas eu preciso ter na minha página para ter voto. Quanto de curtida é igual a voto? Eu falava para ele assim, não funciona assim, entendeu? Você pode não ter
cara, 2.000 curtidas na sua página que você vai entrar, entendeu? Porque as coisas não têm essa... conexão, uma né? correlação. Não tem. O que a gente procura faz muito mais sentido a gente ter cobertura e alcance e frequência do que a gente ter engajamento em curtida, sabe? Mas no caso dele também, se eu não me engano, ele foi eleito com 180 mil votos e tinha 30 mil curtidas na página dele. Então, inclusive, a tese que ele achava que ele estava certo se provou errada. Bom, né? No caso pra dele. Ele deu... Pra foi ele, bom. sim, foi bom, mas é isso. E o cara que super investiu na campanha lá, tinha, sei lá, 200 mil curtidas, fez 30 mil votos, entendeu? Não foi eleito. Então, eu acho que essa é uma questão também que o pessoal tem é difícil, assim, quando a gente está lidando com político, porque ele é uma pessoa, o político em geral, a gente está falando de um cara que é 55 mais, né? Que tem normalmente dificuldades vou colocar dessa maneira, em interagir com o celular, com Foi mó alto, né? redes sociais e com afins, né? E tem que, de repente, você tem que colocar um sujeito desse daí no Facebook, você tem que colocar no Instagram e, eventualmente, cara, você vê coisas esquisitas acontecendo, né? Eu acho que deve ser muito difícil, porque tem cara que quanto mais fala, piora, né? Então, você fala assim, pelo amor de Deus, só sorri e fica quieto, né? Não, tem de tudo, tem de tudo. Eu lembro que em 2016, essa daí eu não estava trabalhando, então acho que eu posso falar sem nenhuma preocupação, um candidato lá, a prefeito no Rio de Janeiro, eu esqueci o nome dele agora, mas se eu não me engano ele estava pelo DEM, ou pelo PSDB na época, tá? E, cara, ele teve 2% de votação e uma das brigas que a equipe tinha com ele é exatamente esse negócio do celular, porque o cara ficava com o celular na mão e ficava o dia inteiro postando coisa. No final das contas, final de semana, ele tava postando o vídeo dele caçando Pokémon em Ipanema, entendeu? Porque era bem na época lá do Pokémon GO, né? E sabe, qual que é a relevância disso, entendeu? Mas assim, a pessoa não necessariamente tem essa consciência. Tipo, em geral não tem. Tipo, é muito difícil você explicar para uma pessoa que não convive com redes sociais, explicar a magnitude disso. Eventualmente, o cara que entende melhor é por conta do filho, sabe? Tipo, tem um filho, uma filha que tem realmente uma rede social, assim, entende o volume disso. Mas... E eu acho que acho que as eleições, minha percepção, tá? Eu acho que os filhos estão começando a influenciar muito na decisão de voto, por exemplo. Então, você trabalhar bem as mídias sociais, conseguir engajar essa galera para ela influenciar, pode ser uma estratégia também que faz sentido, né? Certo. Então, aqui, falando sobre a influência dos filhos, eu acho que assim, a gente tem alguns sintomas diferentes para avaliar aqui, tá? A gente tem tanto a questão, assim, do ponto... Cara, eu acho que um candidato bom que a gente teve esse ano para falar sobre isso foi o Arthur, o Mamãe Falei, tá? Que ele é um candidato que tem um perfil, tipo, de um eleitorado muito jovem, né? E ele teve 10% dos votos aqui em São Paulo e eu não cheguei a ver os números consolidados e tal, mas eu tenho quase certeza, assim, isso eles devem ter por pesquisa e tudo mais, mas que, tipo, 80% do eleitorado dele deve ter, assim, cara, até 25 anos, entendeu? E neste caso específico, eu acho que não teve uma influência assim com o eleitorado, assim, com os pais, com as mães, né? Eu acho que foi mais nichado para o público jovem mesmo. Mas eu acho que foi assim... eu acho que já começa a acender aquela luzinha, sabe? De que, cara, tem uma movimentação muito diferente. Porque antigamente era o contrário. Antigamente era o pai que era o decisor do voto, voltava para casa e fazia a família inteira votar no mesmo candidato. Então o vereador ia bater na sua casa, se ele sabia, se ele convencesse seu pai, que ele ia ter o voto da família inteira ali, entendeu? E hoje em dia isso daí não rola mais, entendeu? Você tem uma fragmentação muito grande. Só que assim, a gente, por exemplo, tem os pais, hoje tem um negócio do WhatsApp, né? Então o tal do tiozão do Zap ali, que em 2018 rolou e ninguém viu passando que elegeu o Bolsonaro, esse ano continuou rolando normal. Então, assim, o grande influenciador hoje é um influenciador, assim, que é o grupo do WhatsApp da família, ou o grupo do WhatsApp não sei o que da onde, entendeu? E, principalmente, as pessoas mais velhas, que ficam menos tempo nas redes sociais, mas ficam muito tempo no WhatsApp. Você pode pegar, cara. Sim. Provavelmente, pai de todo mundo aqui... deve ter 200 grupos do WhatsApp no celular ali, deve ser aquela maluquice lá, entendeu? E, cara, são grandes pontos de decisão ali também, né, de voto. Por incrível que pareça, as pessoas se informam por lá, né? Não é à toa e vai muito nos 45 do segundo tempo também, né? Vai. Quem não tem voto ali, chega uma pessoa da família e fala, ó, vou votar nesse cara.
Em geral... O cara vota, né? É que assim, eu acho que em geral no majoritário a decisão acaba rolando até um pouco antes. E principalmente, como a gente tá num ambiente que tá muito ainda conflagrado, né? Assim, essa coisa de briga política, a gente tem... Bingo Ademar, aqui a gente faz isso todo negócio. Assim, quando alguém fala uma palavra bonita, a gente fala, cara, esse é o Bingo Ademar. Porque a gente começa a colocar, tipo, um xizinho aqui. Porque A gente põe descrições no... esse cara, Lá. ele vem e fala assim, não, que é inenarrável, é não sei o que. Eu falo, pelo amor de Deus. Cara, Mas foi bonito, foi bonito. Não, foi Continua, lindo. só com a bota. Tá, as pessoas, assim, elas, em geral, elas já sabem que elas não vão votar de jeito nenhum, né? Se você pegar pra ver, por exemplo, na pesquisa que começou a rolar pra prefeitura, assim, na primeira semana saiu, tipo, rejeição. Cara, o Boulos, se não era o primeiro, era o segundo, com a maior rejeição. Já dava pra bater o olho ali e falar, cara, esse cara não tem como ser eleito, entendeu? E chegou no segundo Não, turno. chegou no segundo turno, mas assim, ele chegou no segundo turno porque basicamente ele conseguiu reunir todo o polo ideológico De esquerda, né? de esquerda nele, mas tem um teto ali, entendeu? E é isso. E aí tem a rejeição também. E tem a rejeição. Cara, o que elege um majoritário ou não acaba sendo a rejeição. E é muito difícil o cara furar o teto. O Bolsonaro conseguiu furar esse teto em 2018, mas a eleição de 2018 acho que não foi exatamente nele. Rolou um voto útil ante o Haddad, né? E foi aquela coisa, já que é ele que tem, vai nele mesmo. Então o raciocínio acabou sendo esse, mas... Você viu porque é legal ter uns caras desses, assim, tipo, perto? Esse cara, ó, você viu que ele tá falando assim como se, tipo, ele acabou de tirar o notebook e enfiar no rabo e ele tá com todos os dados dentro dele, velho. O cara, tipo, ele tá aqui falando assim, não, porque, ó, foi um voto, não sei o que. Ele lembra, tipo, não, foi o DEM, foi não sei o que. Caramba. Ele é o business dele, né, cara? Mas, exatamente, né? Então... Mas esse cara, ele tira os dados que, assim... Sabe aquela história do, tipo, guarde os dados com você? Ele guarda os dados de 2010, se duvidar. O que é um cara que trabalha com dado que não sabe, não conhece daquilo que você tá fazendo. Exatamente. Não se esqueça também que eu trabalho supostamente com a parte de dados. Ele né? tem dado bastante. Então, mas assim... Pode ser também só questão de convicção da fala, tá? Eu só tô te convencendo de que eu sei das coisas. Exatamente. Marqueteiro é bom por causa Cara, disso. eu tenho uma pergunta bem capciosa pra você, cara. Ih, lá vem. Não, é porque assim, como eu te falei, eu Não adianta, eu já tenho 33% da Magna, você não adianta me tirar e colocar ele, tá bom? Não adianta. Não vem com essa história, não. Não, mas a gente já decidiu já. Você já saiu, Ricardo. Você só... Mas assim, cara, eu li isso faz alguns anos. O pessoal falando sobre a eleição do Trump, né, com a Hillary, que teve um trabalho de estruturação de dados, porque tinha aquele diálogo do pessoal falando, olha, tem a bolha do próprio Facebook, então ela passa a ser intransponível, né? Você tem ali um grupo que já gosta de determinado candidato e a própria rede social faz com que você acabe se convencendo mais com aquelas pessoas que têm o mesmo pensamento que você. E pelo que eu li na matéria, os caras falavam assim, não, eles fizeram uma estratégia de dados onde identificaram um pessoal que era, digamos, indeciso para eles entenderem qual fatia eles poderiam atuar. Eu sei que eu estou falando de uma realidade totalmente diferente, mas nesse caso desses candidatos que você falou, tirando o pessoal que é vereador e etc., funciona mais ou menos assim? Não, então, no caso você está falando da Cambridge Analytica, né? Isso mesmo. Esse pessoal daí. Ali, ó, se você quiser, assim, eu não sou um especialista no assunto, tá? Mas eu cheguei a estudar na época. O que acontece é o seguinte, eles têm uma condição eleitoral, tanto quando isso daí começou na Inglaterra, quanto nos Estados Unidos, eles têm uma condição eleitoral bem diferente da nossa, porque uma questão lá, o voto não é obrigatório, né? E por mais que aqui no Brasil seja obrigatório, mas de fato não lá existe um trabalho em convencer as pessoas a sair de casa para votar. Né? Então, se você for ver um pedaço da campanha mesmo, é essa de convencer o seu vizinho a sair de casa para ir votar. Né? Se você acompanhar todo o histórico lá, pega a eleição, por exemplo, que teve esse ano, se bem que foi uma eleição que teve uma participação, acho que histórica. Mas assim, de qualquer forma, como você tem uma parcela significativa das pessoas que, em geral, não vota, né? Isso tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos, isso significa que você tem uma massa de manobra ali eleitoral muito maior a partir do ponto que você identifica quem são essas pessoas, tá? E o que a Cambridge Analytica fez foi basicamente um serviço de identificação desses usuários, né? E na época ali que a gente está falando, se eu não me engano, de 2016, 2015, tá? As regras de segurança da informação digital no Facebook eram, digamos assim,
muito diferentes do que são hoje, né? Vamos colocar menos assim. rígida, menos rígidas. E qual que foi a jogada dos caras? A jogada foi mineração de dados, tá? Ou o famoso phishing, né? Ou seja, ele jogava aquele aplicativozinho lá, veja como você vai estar daqui a 200 anos, entendeu? Aí todo mundo queria ver a foto. E nessa daí de você abaixar aquele aplicativozinho para ver sua cara, o sistema deles ia e pegava suas informações. E nisso de pegar suas informações, eles começavam a ver o tipo de informação que você postava, né? Eles tinham algum tipo de machine learning lá que conseguia entender e ler isso com alguma fidelidade, né? Com algum grau nível de confiança alto. Isso, com algum grau de confiabilidade bom, e começou a identificar essas pessoas. E a partir do momento que você tem elas identificadas e catalogadas, você começa a mirar nelas, entendeu? E sem contar o seguinte, e foi um pouco da ideia que a gente teve em 2018 e até operacionalizou com algum sucesso, né? Mas a partir do momento que você sabe quem é o sujeito e você sabe o tipo de conteúdo que ele se engaja, você começa a produzir material de exploração, entendeu? Você começa a produzir um material, eu quero convencer esse sujeito aqui a votar no meu candidato de qualquer forma. Mas como você sabe quem ele é, você sabe o tipo de conteúdo que ele engaja, a chance de você produzir uma coisa que tenha muito mais ênfase, sabe, é muito maior. Então, assim, foi nessa linha que as coisas aconteceram, tá? Eu acho que, assim, aqui no Brasil a gente não consegue traçar um paralelo tão grande por conta nosso eleitorado não é tão homogêneo, né? Tipo, cara, você pega numa eleição majoritária aqui em São Paulo, você tem o cara que vota em Pinheiros, você tem o cara que vota ali no extremo sul de São Paulo, em Parelheiros, entendeu? E essas pessoas têm condições de vida totalmente diferentes, entendeu? E é uma coisa que não acontece, por exemplo, na Inglaterra ou nos Estados Unidos, que você está falando assim de um perfil um pouco mais, de uma homogeneidade um pouco maior, sabe? Todo mundo ali tem mais ou menos o mesmo acesso à informação, tem o mesmo acesso aos aparelhos, e aqui no Brasil a coisa não funciona bem assim. Apesar de hoje em dia a gente ter mais smartphone do que pessoas de fato, né? Mas a gente também tem que pensar que você tem vários outros tipos de informação que rolam por aí, que correm e nem todo mundo tem acesso a ela. Ou nem todo mundo tem a capacidade de interpretar da maneira correta também, né? Então uma fatia ela passa a ser até inalcançável, né? Tipo, você não consegue chegar nela, né? Você vai pelo offline, né? Você então, vai no carro de som. Você vai no carro de som na rua, entendeu? Mas aí para mensurar isso? Cara, você não mensura. Assim, sinceramente, é aquela coisa... Pô, Ademar, você... Não. Como é que você vai mensurar um carro de som? Não, eu tô querendo dizer o seguinte, porque ele consegue... Você consegue, na parte de BA, identificar quem são essas pessoas, de certa forma. Sim, não. Né? Que era esse o ponto que eu quis traçar de paralelo com o caso da Cambridge. Mas, assim, eu tô querendo dizer o seguinte, por exemplo, você tem lá 2 milhões de pessoas que você tem nesse perfil. Quais as estratégias que você ticaria para trabalhar com esse público, entendeu? Era mais nessa linha. Não, assim, eu acho que a gente tem maneiras diferentes de abordar, né, essas pessoas. Eu já trabalhei em campanhas, assim, bem focadas em periferia, sabe? Tipo, em 2016 eu trabalhei para uma candidata ali a vereadora em Osasco, que o trabalho, assim, foi em periferia lá, foi quase todo focado. Mas eu acho que a gente sim tem como avaliar esses resultados, mas eu acho que é uma avaliação que você tem que fazer uma semana depois, quando você recebe os números eleitorais, que eles abrem as informações de todos os colégios. Aí você consegue entender, olha, o colégio eleitoral que eu fiz um esforço maior de comunicação, por exemplo, com carro de som, eu tive mais voto lá do que no outro que eu, sei lá, só Existe passei. uma correlação, né, da volume de ações versus o resultado Olha, que é o voto. Eu vou te falar, eu pessoalmente nunca vi esse tipo de estudo. Alguém já deve ter feito isso, mas sinceramente, como é uma informação, como a gente trabalha, isso daí é uma coisa muito nichada, e o pessoal... Não chega no detalhe, né? Não chega no detalhe, aí vai muito dessa coisa assim do feeling, entendeu? Sabe, dessa grande história assim de você ter uma super sensibilidade, ou do candidato entender as coisas assim de um jeito que só ele enxerga, sabe? Porque tem muito isso assim, cara, querendo ou não, a gente tá trabalhando com pessoas assim que tem mais de, sei lá, você pega um cara de 60, 65 anos, que é mais ou menos o perfil também desses... Boa parte dos candidatos são mais velhos, né? Então tem essa coisa assim do conhecimento inato, sabe? Tipo, o cara simplesmente sabe. Cara, eu tô fazendo isso a vida inteira. Faz aí que eu tô mandando. Exatamente. Então, cara, toda a campanha manda o carro de som correr na rua, mesmo que não tenha ninguém lá, vai estar o carro de som na rua depois também. Então, assim,
que nem eu te falei, o Brasil é um país que é muito grande, né? Você tem muita coisa que é muito difícil eu acho que tem espaço para tudo aqui. Mas, só para você ter uma ideia, essa campanha de periferia que a gente fez em 2016, ela já teve a gente já teve um aspecto assim, já tentou digitalizar o máximo possível, inclusive porque a candidata ali, a filha dela, era uma espécie de influencer ali na região, que ajudou bastante assim, nessa parte de cooptação de votos, tipo, do pessoal mais novo, né? Mas... E aí rolou bem, ela foi eleita, inclusive, né? Mas tem muito esse mix, assim, de você ter a coisa da rua, de você ter a coisa do digital, de você ter a coisa ali do tete a tete da pessoa, ter disposição de sair para ir pra rua também fazer, entendeu? São vários aspectozinhos, assim, que vão desenhando uma campanha inteira. Uma outra pergunta, fiquei curioso aqui. Você falou do MBL no começo da linha, como eles conseguiam se comunicar bem e tudo mais. Hoje pro marketing político produzir conteúdo ao longo de todo o tempo, não ser só aquele momento focado na eleição, é uma tendência que não vai sumir, né, cara? Você vai estar... Sim, ó, eu trabalhei já em momentos diferentes, né? Eu trabalhei em mandato e trabalhei em campanha, tá? Eu acho que assim, o trabalho em mandato, tá? Que é um trabalho de manutenção, ele é tão importante quanto, tá? Você ter um bom trabalho de manutenção. E sim, tem que ser uma coisa muito bem estruturada, tem que ser uma coisa muito bem avaliada e tem que ser muito bem pensado isso. Como você vai falar com o seu eleitor fora de uma época, digamos assim, eleitoral? Em tese, a gente nem poderia fazer campanha, né? Mas vamos ser sinceros, não é exatamente o que acontece, né? Porque... você faz conteúdo, essa é uma marca, né? Tá lá... Você faz conteúdo, continua o contato com seu eleitorado, com seus eleitores, mas... efetivamente, assim, aí tem aquela questão de novo, de você avaliar, você é um cara de nicho ou você é um cara que está trabalhando assim com majoritário, por exemplo, porque aí são realidades bem diferentes, né? Se você é um candidato de nicho, você pode continuar com seu discurso nichado, você pode inclusive potencializar ele, entendeu? E para você bancar assim, falar, cara, você me elegeu porque, sei lá, eu vou defender os publicitários no Congresso Nacional, por exemplo, né? Aí tudo bem, o cara pode fazer o conteúdo dele assim, bancando a aposta dele, mostrando lá os documentos que ele está fazendo lá para defender os publicitários, entendeu? E isso daí, digamos assim, costuma ser pelo menos o básico, né, para eles fazerem lá. Mas esse trabalho que eu te falei, esse trabalho de manutenção realmente é fundamental para garantir depois que o sujeito vai ter uma reeleição mais tranquila, né? Isso é importante, porque, querendo ou não, né? Todo mundo diz isso, né? O trabalho de quem está eleito é basicamente só se reeleger. E é muito difícil do cara não se reeleger no Brasil, né? Não, assim, a gente tem uma taxa de manutenção alta, tá? E se o cara fizer o trabalho direitinho e continuar, e que seja a vontade dele também se reeleger, a chance do cara ser reeleito é grande, tá? A gente tem a cultura aqui no Brasil, de maneira geral, de reeleger as pessoas, tá? Tanto no legislativo quanto no majoritário. Se eu for ver, se eu não me engano, no Brasil, a gente nunca teve um presidente da redemocratização para cá que não tenha sido reeleito. Dos que chegaram, né, finalizaram o primeiro mandato. Então, a gente reelegeu todos. Ou seja... espera aí por mais 4 anos, acreditando, pelo menos, eu acho que o Bolsonaro pode ser reeleito nisso também. Digamos assim, se seguir se a gente manter essa tendência aí dos 4 anos, possivelmente, tá? Bem possível. É porque é muito poder na mão, né, cara? Você tem a máquina pública no Brasil, ela é muito grande, né? Sim, não, com certeza. O cara tem o poder da máquina na mão e sabendo trabalhar isso da maneira... entre muitas aspas, corretas, tá? Ele conseguindo executar isso da maneira correta, ele realmente tem uma estrutura gigantesca para colocar a favor dele, né? Então, é difícil você conseguir tirar o cara de lá, sabe? A realidade é essa. A campanha, por exemplo, uma coisa que você falou de dados, né? Trabalhar dados. Por exemplo... eu sei que alguns partidos eles têm capital, né, para poder fazer investimento em pesquisa. Os caras, além das pesquisas que saem, né, normalmente para o mercado, mas também os partidos eles usam muito dessa estratégia, né, eles têm os institutos, né. Então, em geral, tipo o PT, por exemplo, se eu não me engano, tem o Perseu Abramo, que é o instituto deles, é um instituto de estudos, tá.
parte da verba do partido vai para esse instituto. O PMDB tem o Instituto Ulisses Guimarães, por exemplo, tá? E esses institutos são responsáveis por várias coisas, entre elas pesquisas, treinamentos e avaliações de cenário, entendeu? Então, e supostamente, evidentemente que você não tem que confiar numa pesquisa assim, de um instituto desses, porque afinal de contas é uma pesquisa assim, digamos assim, meio enviesada, né? Mas eles costumam fazer alguns estudos para avaliação interna mesmo, né? E esses estudos eles costumam ter um grau de confiabilidade grande, porque afinal de contas eles se baseiam nisso para ver as tendências, né? Então eles têm uma infraestrutura para fazer esse tipo de trabalho, tá? E eles costumam fazer isso com uma frequência relativamente grande. Acho que tá munido, né, do que tá rolando na cabeça das pessoas mas assim, não marketing é tudo. Não, com certeza, mas não necessariamente ainda tem aquela coisa assim da sapiência política, sabe? Não necessariamente as pessoas escutam o que os pesquisadores estão falando, né? Ele passou o Ademar. Sapiência política, ele passou o Ademar. Foi longe agora. Eu acho que, assim, tem um exemplo interessante, assim, o Instituto do PT, em 2017, se eu não me engano, lançou uma pesquisa, foi fazer uma pesquisa, assim, na periferia de São Paulo, para descobrir, para conversar com as pessoas, entender o que eles esperavam do Estado, tá? E eles tiveram respostas assim que eu acredito que eles não acreditaram, provavelmente, né? Porque afinal de contas eles não mudaram muito o jeito de se comunicar. Mas o instituto deles assim chegou à conclusão de que boa parte dos moradores de periferia eles queriam contar cada vez menos com o Estado. Isso não significa assim, tipo, não quero educação, saúde, essas coisas, mas isso significa que eu quero trabalhar, porque boa parte dessas pessoas viraram empreendedoras, né? Porque o cara que é dono da barraquinha de cachorro-quente dele, ele é um empreendedor, né? Eventualmente até tem funcionário. Então o que esse cara quer, na verdade, é o seguinte, ele quer sossego para trabalhar. Ele tem uma startup uma startup inovadora de pão com salsicha gourmet, velho. Isso, não, com certeza, mas é isso, as pessoas se enxergam assim, porque querendo ou não, a informalidade no Brasil é muito grande, e essa informalidade, ela é transformada nesse empreendedorismo, né, e boa parte dessas pessoas tem empresa, mesmo que seja o cara do cachorro-quente gourmet, né, salsicha gourmet, a salsicha gourmet de Osasco. Isso, mas querendo ou não, ele tem um negócio dele lá, ele sustenta a família dele com isso, e a única coisa que esse cara não quer é o Estado encher do saco. E, sinceramente, a instituição de pesquisa deles ouviu as pessoas, chegou a essa conclusão, e o partido o que fez? Nada, né? Assim, entendeu? Mas é isso, tem esse tipo de... Literalmente o Estado não encheu o saco deles, velho. Não fez errado. Não. Mas acho que... Eu tô falando, o discurso do partido não mudou, entendeu? Você pega a campanha do PT agora, isso daí eu tô falando que fazem 3 anos, 4 anos dessa pesquisa, a gente viu uma campanha agora do Gilmar Tato, que parecia assim, que alguém pegou a campanha do Lula em 94, assim, reempacotou ela, colocou um cara novo no lugar e soltou, porque ele fala exatamente do mesmo jeito, entendeu? Só que a diferença é que ele fala, a mesma coisa que ele fala na televisão, ele fala na internet, fala no TikTok, mas é exatamente o mesmo discurso, não teve um envelopamento novo, assim, não teve uma atualização. Isso daí eu acho que é uma diferença grande do que o Boulos fez, por exemplo, né? Eu acho que, por exemplo, o pessoal lá do PSOL pegou esse estudo daí soube trabalhar um pouco melhor. Mas esses partidos que eles são muito grandes, que eles têm essa coisa assim de ter os grandes caciques políticos, eles têm essa coisa assim do feeling ainda. Então, tipo... Old school, né? Isso, old school. Então o Lula chega lá e fala, o cara é ele, acabou. Então quem vai falar dentro do PT que o Lula fala não tá certo? Ninguém. E mesma coisa acontece, sei lá, acontecia aqui no PSDB. Hoje em dia o João Dória é o dono do PSDB aqui em São Paulo. Se o João Dória fala, tá falado. E no Brasil tem muito isso, né? Tipo, do cara ser o dono e o cara decide. Falou, acabou. E acho que uma coisa que você colocou que vai para os resultados, né? Independente da filosofia, da ideologia, mas você falou, o Boulos conseguiu trazer uma narrativa diferente. E ele conseguiu ter um resultado melhor. E a gente tá falando de performance, não da ideologia. Sim, eu acho que assim, eu vou falar, eu já trabalhei para vários campos ideológicos diferentes, vários partidos diferentes. E não cabe ao nosso papel, assim, pelo menos como profissional, eu não tô lá para avaliar a ideologia, se é certo ou errado. Assim, afinal de contas, eu sou especialista em comunicação, né? Mas... eu acho que sim, a campanha do Boulos teve muito mais habilidade em trazer
um discurso novo e um discurso que conseguiu pegar pelas redes sociais mesmo, sabe? E conseguiu chamar esse cara mais jovem, porque assim, se a gente fizesse uma avaliação etária do eleitorado, o cara que votou no Gilmar Tato, provavelmente a gente está falando com pessoas ali com mais de 40 anos. Tipo, não teve um rejuvenescimento assim dessa base. Ele não conseguiu se conectar, né, com essa base mais nova. Não. A esquerda mais nova, né, foi em massa, migrou, por exemplo, para o Boulos. Tanto que ele teve uma votação super expressiva no primeiro turno, porque basicamente é isso. Porque, assim, historicamente em São Paulo, acho que, assim, quando a gente fala do Boulos, assim, fala do PSOL, acho que a gente tem que separar assim, algumas coisas, né? Porque a gente está falando de um partido que é um partido muito ideológico, tá? E ele teve uma votação que estava fora desse espectro ideológico dele. Tudo bem que ele, durante a campanha, se travestiu de um candidato que não é ele. Ele criou uma narrativa. Ele criou uma narrativa nova, que ele é um cara tranquilo, simpático, conversa com todo mundo, que não é radical, beleza, entendeu? A galera comprou a narrativa dele, estratégia dele, ótimo, e funcionou, tá? Mas assim, eu acho que teve essa coisa assim do eleitorado, desse eleitorado mais jovem, ter feito essa transição. Eles não enxergam mais no PT, não enxergaram no Gilmar Tato, e tem muita gente de esquerda em São Paulo, isso ficou comprovado, que a gente tem pelo menos 2 milhões de pessoas que eu definiria assim como ideologicamente de esquerda aqui, que votaram no Boulos, tá? E que há 4 anos atrás, provavelmente boa parte deles tinham votado no Haddad. Se você fosse pular para 2012, provavelmente muito mais. É que ali no caso em 2012 tiveram outras características, né? Mas esse bolo, né, de 2 milhões de pessoas assim, você vê que vai se subdividindo, vai se picotando, cara, e não teve uma consolidação que nem a gente achava que poderia estar acontecendo, sabe? Munido dessa informação, o PT podia olhar para isso e falar, não, eu vou assim reconstruir o meu discurso, porque afinal de contas, o chão de fábrica dos anos 80, né, que é o discurso deles, já está com mais de 60 anos, né? Esse eleitor deles, assim, que em 1980 estava com 30, hoje está com 60, 65, 70, já nem mais vota direito, entendeu? E uma coisa que eu achei da estratégia também, aí falando da estratégia em si do PSOL, eu percebi esse comportamento, né? Eles conseguiram na eleição anterior colocar 2 pessoas para participar da eleição para presidente, né? A Manuela e o... É isso, tô falando besteira. Não. Eu tô confundindo as coisas. Não, sou só um adendo, né? A Manuela é do PCdoB. Tá. E que ela não concorreu exatamente porque ela virou vice do Haddad. Então, Manuela Dávila foi vice do Haddad em 2018. Guilherme Boulos concorreu pelo PSOL como candidato à presidência em 2018. Foi isso, tá? É que ela concorreu à Prefeitura de Porto Alegre e ele concorreu à Prefeitura de São Paulo. Prefeitura de São Paulo, exatamente. Eu não sei porquê, mas essa visão, quando eu vi a eleição agora, eu fiz esse paralelo. Eu falei assim, cara, eles conseguiram usar uma eleição, por exemplo, presidencial para criar uma plataforma, para criar uma estratégia que depois, gerou uma puta performance. Porque... Não, mas essa daí é uma estratégia, assim, relativamente frequente, tá? Que o pessoal faz. Você sai a um candidato a um cargo que você tem um nível de exposição muito grande, tá? Mas isso é uma estratégia que você precisa estar muito, assim, tipo, na cabeça do partido para executar, tá? Isso daí significa, tipo, liderança, a presidência do partido. Porque, afinal de contas, para você ter uma chapa para presidência, um partido relevante, tá? Um partido relevante, eu digo um partido, pelo menos que tenha, sei lá, possa ir em debate, tá? Que é o caso do PSOL e do PCdoB, né? Você precisa ser uma estratégia nacional, entendeu? Porque você localmente não vai conseguir executar isso, entendeu? Você precisa ter a estrutura do partido alinhada com você. Então, a estrutura do PCdoB, por exemplo, estava alinhada com a Manuela Dávila. Naquela época, falou assim, vamos te lançar assim, mesmo que ela não tenha sido candidata à presidência, de fato ela foi a vice, mas a questão não é nem essa, assim, a questão de que ela teve essa pseudo-campanha dela, depois virou vice, mas ela teve uma super exposição. Sim. E essa super exposição foi reaproveitada agora para ela ter um desempenho, digamos assim, muito bom e ela é super nova, né, para a campanha lá de Porto Alegre. Com Boulos aconteceu mais ou menos a mesma coisa. Lembrando, eu não sei exatamente todo o histórico político do Boulos, mas se eu não me engano,
eu acho que deve ter sido a primeira vez que ele concorreu a um cargo majoritário, em 2018, já a presidência, tá? Sim, foi a primeira vez que ele concorreu, na verdade, em qualquer cargo. Em qualquer cargo? Ele nunca tinha... Ele nunca tinha. Antes ele realmente era o revolucionário do MST. Era o cara que ia lá pra Paulista. Isso, então, mas isso daí é uma estratégia que você pode ver. Você tem que estar muito bem alinhado para executar ela, porque você tem que estar em algum partido que tenha um nível de relevância grande, tá? Porque não é qualquer partido que consegue colocar um candidato num debate, tá? Televisionado. Porque não adianta nada também estar no PSTU, que você, sei lá, é isso, tá? Todo ano eles têm candidato à presidência, mas, sei lá, tem tipo 600 votos. Entendeu? Tipo, tá bom, legal. Não, obrigado aí por mas a questão é essa, ter né? participado e... Isso. Honrar o mérito, né? Peraí, deixa aí. Moacir, pode entrar, Moacir, pô. Pelo amor de Deus. Relaxa, não é que eu tô. Só preciso pegar uma cadeira pra você. Esses caras estão gravando? Já estamos gravando aqui. Então eu tô... Moacir, né? O Moacir é do próximo episódio aí, ó. O Moacir veio falar de esportes, mas já aproveitando aí, apresentar o Marco Moacir Marco. Marco é especialista em marketing jurídico. Jurídico, político. Político, jurídico. Tudo bem, Mo? Tudo bom? E aí, tudo bem? Prazer. Senta aqui atrás da gente, ó. Só pra você, basicamente, só assiste aí, você já vai pegando pelo menos umas ideias nossas. Já vai olhando pelo menos o Marco falando, cara, é sucesso. Vou fazer outra pergunta, que esse tema eu gostei bastante. Lógico que você gostou, né? Você era laranja lá no... Os debates, você falou dos debates, expressão em debate. Sei. Quanto que isso realmente mexe com essa massa de pessoas que vocês precisam convencer para... Olha, assim, eu acho que quando a gente trata de um debate, eu acho que ele está muito relacionado também a quem é a pessoa que está lá, mas realmente ele tem muito essa capacidade de influenciar, tá? Principalmente porque no debate o cara tem a oportunidade de, digamos assim, de pegar o oponente e realmente colocar ele numa situação que o cara não necessariamente vai conseguir responder da maneira mais adequada, né? E aí o eleitor vai falar assim, poxa, esse cara daqui realmente não sabe do que ele está falando. Não que isso necessariamente sempre seja verdade, eventualmente não. Em muitos candidatos eles não têm, sei lá, menor ideia do que eles estão falando lá e estão lá, né? A gente, sei lá, vê alguns, tudo bem que foram pouquíssimos debates esse ano, mas tiveram assim, algumas falas terríveis aqui na cidade de São Paulo. Mas, sinceramente, isso e nada é basicamente... Olha, eu hoje, eu não sei te dizer até que ponto essa questão ideológica vai influenciar. E eu acredito assim, cara, se eu tivesse que apostar com você, eu apostaria assim. O pessoal hoje, ele decide basicamente por essa questão assim de aonde eu tô me posicionando. Cara, independentemente de qual seja a pessoa, chegando num segundo turno, cara... segundo turno é o... É o dane-se, assim, sinceramente, cara, pode falar o que quiser ali, vai votar. O máximo que pode fazer é não ir votar. Tipo, e que a gente teve uma abstenção grande, mas eu acho que não foi por conta também só do, sei lá... Do Covid, né? Entendeu? Então a gente teve... Eu acho que, assim, os debates eles influenciam, mas eu não sei te dizer quanto, tá? Assim, eu acho que quando a gente tem uma eleição que está muito acirrada, principalmente no primeiro turno, eu acho que ela é mais relevante, tá? Se você tem alguém que vai muito bem, invariavelmente depois você pode ver que as pesquisas costumam refletir esse tipo de coisa. Em 2016 a gente vê isso acontecendo com o João Dória. Ele tinha uma performance boa nos debates, principalmente por essa questão que ele enquadrava o Haddad, né? Tipo, tinha um monte de pergunta que todo mundo queria fazer para o Haddad e ele chegava e fazia, sabe? E as pessoas, o eleitorado correspondeu isso tão bem a ponto de eleger o cara no primeiro turno. E eu percebi também uma utilização desse material no pós-debate, né? Sim, o cara propositalmente se percebia que ele conduzia a situação para falar algo específico daqueles, tipo, 5 segundos lá que ele sabe que vai usar nas fazia aquelas pílulas, né? Aí falava alguma coisa super chocante e nunca tinha resposta, né? Do que o cara respondeu. Mas tudo bem. Não, isso daí também faz parte, né? Você, querendo ou não, a propaganda política, o discurso ele é editado, né? O discurso, eu digo assim, o discurso na concepção dele. Sabe? Eles são discursos assim que eles são muito pensados, eles são muito estruturados.
Tá? Aí, principalmente o discurso falado, porque o discurso escrito, em geral, o candidato não foi ele que escreveu o discurso, tá? Desculpa, o discurso não foi ele que escreveu o plano de governo. Se você parar para sentar com um cara, assim, um candidato, colocar o plano de governo na frente dele e fazer, vamos debater ponto a ponto, o cara não deve saber metade do que está lá escrito. Ele deve dar as linhas gerais e olhe lá se dá as linhas gerais, entendeu? Porque direto você vê cara se contradizendo, porque assim, eu invariavelmente, assim, eu tenho essa curiosidade, assim, cara, vou parar um tempinho, assim, para ler o plano de alguém, entendeu? E você vê um monte de... Tipo, o cara fala o contrário do que tá escrito no plano. E no plano, tipo... Eu vou dar um exemplo aqui do Boulos, por exemplo. Daí eu resolvi ler o plano de governo do Boulos. E no plano de governo do Boulos, do PSOL, tem vários aspectos ali que não são características de uma campanha, assim, digamos assim, soft, tá? Eles tinham lá, falavam, se eu não me engano, assim, da cisão entre das classes, tá? Assim, eles romper com a burguesia. Esse tipo de coisa. E, cara, isso daí não é um discurso assim, tipo, que ele tava falando a lá. narrativa radical, né? É um discurso radical. radical. Não é um discurso do que você espera do pessoal, mas não foi o que ele tava falando lá, entendeu? Tipo, pelo contrário, o que ele estava falando lá, o Guilherme Boulos estava falando, era o discurso. Eu não sou radical. Agora, se você pegasse pra ler o plano deles falando que ia ter assim, eles não iam mais compactuar com a política de classes aqui, ou não sei o que isso quer dizer, tá? Mas estava escrito lá, não está relacionado com o que ele estava falando, tá? Então esse é só um exemplo, cara. Se você pegar para ler um plano desse, não de só todos, dele, né? De todos, você vai ver esse tipo de coisa. Mas é que no caso dele, como assim? Eu vou te falar, a gente tem candidatos ideológicos, né? Tipo o Guilherme Boulos, querendo ou não, ele é um candidato ideológico. Por mais que ele tenha, tipo, virado um candidato grande, assim, para uma campanha majoritária, mas ele continua tendo esse pé ideológico, e o pessoal é, sim, um partido ideológico. Do mesmo jeito que o Arthur, que do Mamãe Falei, do MBL, é também um candidato ideológico. Tá no outro polo, mas os dois são candidatos igualmente ideológicos, tá? E assim, é questão de, cara, sentar com um cara desses assim, conversar. Você vai ver, as pessoas têm dificuldade ali, principalmente quando o cara não banca o que ele fala, tá? Desculpa colocar assim, mas... Não, mas tem que falar, tem que falar. Sim. É bom colocar assim mesmo. Eu acho que é um desafio absurdo, né? Porque, poxa, o cara... vender um político é uma coisa que... Não, complexa uma coisa, pra caramba, né? Disse o laranja da nossa situação toda aqui. Sim, é uma coisa complexa, mas no final das contas é aquela coisa, o voto no Brasil, no limite, ele é obrigatório, então meio que todo mundo tem que votar. Então, como você não tem que convencer o cara a comprar o produto, em tese o consumo é obrigatório, tá? Então você já parte de uma premissa um pouco diferente, tá? Você tem que ser o menos pior, em tese. Principalmente no majoritário. Que você falou, né? A rejeição é o grande foco para trabalhar. Eu quero ficar indeciso ali. É isso, não adianta nada. Você pode ter, sei lá, 2, 3 milhões de votos. O seu candidato mais gosta, tipo, sei lá, que mais o povo acha bacana. Mas não adianta, se você tiver uma rejeição, que foi o caso do Boulos. Tem uma rejeição super alta, não é eleito com uma rejeição alta. Se tem um monte de gente que fala, eu não voto de jeito nenhum nesse cara, ele só ganha de um jeito, se ele convencer as pessoas a não irem votar. Tá? É isso, fala assim, cara, você não gosta do outro, tá bom, fica em casa. E aí você vê como é matemático, tudo muito matemático, né? Sim, é tudo conta. E você vai começando a construir as estratégias a partir disso, as narrativas. Isso. É marketing. Não, né? é marketing. Sinceramente, assim, a gente tem que também, assim, eu acho que faz parte aqui, eu tô aqui também pra não ficar passando pano assim pra essa galera. É uma questão de que tem muita gente que tá lá, inclusive a campanha do pessoal, ninguém esperava que ele fosse eleito, tá? Tanto que eu tô te falando, nunca foi uma candidatura assim que eles entendiam como uma candidatura para eleição. Eles estão lá para quê? Para provavelmente criar um candidato viável para daqui a 2 anos. E viável eu digo assim, em discurso, tá? É isso, porque eles sabem também, o pessoal, qual que é o foco de um partido igual esse? O foco do partido do pessoal não é ter uma eleição majoritária, até não é fazer um prefeito, fazer um presidente, fazer um governador, e basicamente a maior parte dos partidos também pensa desse jeito. Os caras não necessariamente querem este poder total. O que ele quer? Eu quero ter uma votação expressiva, tá? Num majoritário, e que essa votação expressiva, ela escorra para o legislativo. E que foi o que aconteceu agora, eles elegeram 8 vereadores em São Paulo. Então, você tem um candidato que foi muito bem, e esse candidato que foi muito bem acaba arrastando voto para a legenda, para os outros candidatos, ou mesmo para o voto para a legenda mesmo. Então é nisso que eles focam. Cria um candidato que seja assim competitivo a ponto de fazer barulho, tá?
E aí você faz aquele buzz na mídia, faz as pessoas se comoverem com isso e aumenta a sua base do legislativo. O negócio é que aqui no Brasil o partido político virou um grande business, tá? Sim. E é isso. O Estado dá dinheiro para partido, entendeu? E voto vale dinheiro. Tá? Calma, de onde que sai esse dinheiro? Eu não sei. Esse dinheiro sai do seu bolso, no caso. Tá? Tem um negocinho chamado fundo eleitoral. E o fundo eleitoral ele é calculado de acordo com a quantidade de representantes esse partido tem eleito. Tá? Aí você divide entre legislativo e majoritário, né? Mas mesmo assim, se você tiver um partido que tenha... Vamos colocar o caso do PSL, que fez... Hoje, a maior fatia do fundo eleitoral é do PSL. O PSL foi o partido que teve mais deputados eleitos. Tá. Foi o que aconteceu, que você falou com o Boulos agora, aconteceu na outra eleição com o Bolsonaro. Então, você ter uma massa assim, grande de votos, cara, mesmo que você não faça o seu candidato à presidência, para eles, sinceramente, eles já ganharam um negócio deles, entendeu? É isso. É mais dinheiro para a campanha, é mais dinheiro para a estrutura. E aqui, como a gente tem essa coisa aí do dinheiro ser público, ou seja, o Estado paga de acordo com a performance, se o seu partido teve mais pessoas eleitas, isso significa que você vai ganhar mais dinheiro, então o foco deles é esse. Então, eu acho que é uma estratégia que eles estão pensando para daqui a 2 anos. Fala, vamos aumentar a nossa quantidade de deputados eleitos. E deputados eleitos significa mais dinheiro no bolso, né? E é impressionante, né? O brasileiro às vezes acha que a eleição acaba no dia lá. É muito pelo contrário. Ela já aconteceu há 4 anos atrás. Não. Pensada há 4 anos atrás e já está sendo projetada há 4, 6 anos para frente. Já. Uma das candidatas, né, que a gente trabalhou há 4 anos atrás. 4 anos foi 16, tá? Então acho que você tá falando ou de 14 ou de 18. Não, foi 18, pode crer. Foi 18, foi a do Novo. Isso. Cara, essa candidata, pra não abrir nomes, né, que fica feio assim. Mas ela foi super bem, assim. Ela foi super bem. Super bem. Cara, ela... Assim, essa é uma coisa que até a gente conversou com... Eu conversei com uma candidata, né, esse ano também, porque ela queria trabalhar também com a gente vulgo Magna, e ela veio falar, tipo, cara, eu queria trabalhar com vocês, queria fazer isso, aquilo, e aí eu usei um discurso do Marco, porque o discurso do Marco foi muito bom quando ele falou com essa candidata, que foi o seguinte, ele chegou pra ela, a gente foi conversar com essa moça, ele chegou e falou assim, você sabe que você não vai ser eleita, né? E aí no que ele falou isso, eu falei assim, caraca, Marco, você já quebrou a mulher logo no começo? Aí ele... olha lá, tem uns entrantes novos aí. Não, só tava vendo aqui quantos votos ela fez, tá? Não, é que tem uns entrantes novos aí na sala já, ó. E aí, tudo bem, Adriano? O Adriano também é da próxima, junto com o Moa. Tá. Bom, uma das coisas que aconteceu lá foi o seguinte... O Marco falou pra ela, cara, você sabe que você não vai ser eleita, né? Na cara da mulher. Primeira conversa, assim, foi direto. Tipo, você não vai ser eleita. Aí ela falou assim, pô, mas você acha que não tem chance dela? Ele falou exatamente uma frase que eu falei, cara, faz muito sentido. Ele falou, ninguém te conhece. Você vai entrar agora na política, você vai ter que ter força de tração pra você trazer um público de eleitores que você não vai ter. E o mais importante que isso, esse ano você não vai se eleger. É possível que daqui 4 anos a gente possa conversar sobre isso. Não, sim, eu acho que assim, foi uma campanha interessante, foi uma campanha que a gente teve pouquíssimo recurso, tá? E eu digo recursos em recurso financeiro, recurso político, em recursos humanos também, pouca gente trabalhando, as pessoas não conheciam ela, a gente tinha uma verba bem limitada, ela fez 8 mil votos, entendeu? Que é uma votação assim, bastante expressiva, tá? Para alguém que estava ali na condição dela, assim, tinha decidido que ia ser candidato há um mês atrás, sabe? Foi mais ou menos essa condição, assim. Conta agora a estratégia aí, qual que foi? Não, assim, acho que, cara, é uma questão muito de adaptação à realidade que você tá. Entendeu? No caso, assim, como a gente percebeu no lugar, o ambiente que a gente estava, foi, cara, não adianta a gente brigar de igual para igual com a galera em material de rua, não adianta a gente brigar de igual para igual na internet, não adianta a gente brigar com o pessoal, assim, sei lá, fazendo distribuição de material no estado inteiro. Não, a gente vai focar num nicho específico. A gente decidiu um nicho, fala assim, vamos focar no WhatsApp e no Messenger. Entendeu? Ele, tipo... Aí empreendedores brasileiros. Então... mas foi bem isso.
Cara, tipo, vamos encontrar um nicho, vamos criar comunicação e vamos... E é isso, sabe? A gente tinha ali 4, 5 pessoas ajudando a gente, todo dia mandando mensagem pelo WhatsApp, todo dia mandando mensagem pelo Messenger, entendeu? Metralhando todo mundo no celular, cara, e funcionou, entendeu? É uma questão, assim, muito de você entender suas limitações e escolher sua melhor opção. Evidentemente, se a gente tivesse mais recursos, tivesse mais possibilidade, e mesmo assim, eu sou do time que eu não acho que a gente tem que apostar em absolutamente todas os canais, frentes diferentes, tá? Mas assim, eu acho que é uma questão assim muito mais da gente ter foco e pegar e ir atrás do ponto que você decidiu, entendeu? Falar, cara, vamos fazer um negócio, mas tipo, mas vamos fazer ele realmente bem feito, entendeu? Então foi o que a gente fez. Vamos pegar o negócio, um ponto, e vamos fazer ele realmente bem feito. E foi o que a gente conseguiu entregar, tá? Acho que assim, só para vocês terem uma ideia assim, da magnitude porque parece que 8 mil votos é pouca coisa. Assim. Em 2018, aqui em São Paulo, se você tivesse um candidato, por exemplo, pelo PSL, feito, se eu não me engano, 22 mil votos, ou 20 mil votos, ele era eleito deputado estadual, tá? Porque aqui a gente tem essa a coisa lá do voto ser proporcional, né? tem o ganchinho, né? Isso, Cursos de baixo. Mas é só para você ter uma ideia. Então, por acaso, teve outros candidatos que eu trabalhei que fizeram 35, 40 mil votos, não entraram por conta de legenda. Se tivessem, por exemplo, um PSL, tinham entrado, tá? Então é isso. Você não precisa ser o candidato mais votado, mas eventualmente, se você tiver num partido que tem uma eleição, uma quantidade de votos na legenda mesmo muito boa, você acaba sendo puxado, né? É o coeficiente eleitoral. Né? Exatamente, o coeficiente eleitoral. Esse é o próprio. Cara, é aquele negócio, né? Pra quem entrou aqui começou a ver esse podcast, começou a olhar e falar, cara, não entendo nada de política, vai sair daqui com uma aula, né? Não, e muita coisa prática pro dia a dia, né? De quem tá estudando. Pô, isso é a não, realidade de todo empreendedor brasileiro. Com certeza. Cara, você tem zero recurso, é negativo o recurso. Aí você tem que encontrar um caminho. Mas eu acho que é exatamente isso, de você encontrar um caminho. E outra coisa, tem a ver com a execução também. Tem a ver com, tipo, eu e o Ricardo, a gente já trabalha com marketing. O Ricardo entende muito de CRM, por exemplo. Eu entendo assim de um outro campo, né, mais ligado a essa parte de dados, mas mesmo assim, é aquela coisa de a gente identificou o caminho, traçou a estratégia e fala, cara, vamos seguir, entendeu? E eu acho que neste caso, assim, ela especificamente estava com a cabeça aberta para seguir as nossas orientações. E isso faz total diferença. Porque, assim, é difícil quando você está num ambiente que supostamente você é o especialista e supostamente você é o cara que toma a decisão, mas na verdade não é. Entendeu? Porque na verdade tem aquele cara lá que decide as coisas, entendeu? Porque ou é o próprio candidato ou é o cara que está do lado dele ali. E a gente sabe que isso acontece também em todas os outros ramos. E nesse caso não. Nesse caso a gente conseguiu seguir até o final a estratégia que a gente colocou, que a gente desenhou, sabe? E chegou no resultado mesmo. É que no caso dessa candidata em específico, até colocando para vocês um negócio que eu tinha comentado lá quando a gente tava no carro, né? Vindo para cá. Cara, dessa candidata específica, o assessor de imprensa dela era o designer dela. Então era o cara que tirava as fotos e falava assim, você ficou maravilhosa. E mais nada. Então o cara não entendia nada de marketing digital, o cara não entendia nada da estratégia por trás. Ele entendia de foto, santinho. Mas a cabeça aberta é o fundamental, porque, tipo, o cara tem muito cara que não entende nada de nada. Não só isso. Tem esses caras, tem uns assessores que até a gente pegou isso lá atrás com alguns candidatos. Um monte de papagaio de pirata, né? Papagaio de pirata. Não só isso. Aquela do... Não só o papagaio de pirata, né? O papagaio de pirata que rouba o ouro do pirata. Porque, cara, a gente pegou um caso bem legal, assim, a gente foi conversar com um possível candidato, esse cara chegou e falou assim, conversa com o meu assessor que ele vai olhar para vocês, vai conversar sobre, tipo, todo o assunto, sobre todo esse trâmite. A gente foi lá, falou pro assessor sobre isso e aquilo, e, cara, nosso preço naquela época era muito justo, porque o que a gente era? Moleque querendo saber ganhar dinheiro como agência, só que... trabalhar. E trabalhar de verdade, não era pra, tipo, vamos só ganhar um dinheiro aí. A primeira coisa que a gente fez foi uma oferta de, tipo, vamos falar assim, uma oferta baixa aí de 100 mil reais. Então, uma oferta baixa de 100 mil reais não é uma oferta baixa. Mas era uma oferta que era relativamente baixa para aquele candidato. O assessor do candidato falou assim, mas com esse valor aí não dá. E pra gente, tipo, era uma coisa assim de, será que a gente tá oferecendo uma coisa muito acima dos outros? Aí ele falou, não, esse valor não dá, é muito baixo. Eu falei, muito baixo. Não... Tipo, numa empresa você não escuta isso. Eu não entendi isso. Não, é porque aqui você tem uma diferença que você não necessariamente está trabalhando com pessoas assim... éticas. Íntegras, né? O cara chegou e falou assim, cara, no meio desses 100 mil reais, da onde que eu vou tirar o meu dinheiro?
Aonde que entra a minha porcentagem aí no meio? Então, quando o cara perguntou isso pra gente, que a gente começou a entender até mais um pouco do jogo político por trás disso, da ambiente contratação. onde que você tá. Deve ser muito complicado, né? Você tem que... Cara, E eu vou falar que era um cara famoso, hein, mano? Mas era um cara que... Mas, na verdade, o que acontece é assim, uma estrutura de partido, eu acho que tá muito relacionada com... Você tem o cara que é o dono, tá? E o cara que é o dono também é o dono do dinheiro. Isso que é a parte importante, porque o dinheiro, eu digo, o dinheiro do fundo eleitoral, o dinheiro dos doadores, boa parte deles também passa ali pelos grandes candidatos, né? Então é um cara que está sentado em cima de um cofrinho, né? E você tem um monte de gente ali embaixo dele, né? Todos os outros candidatos, né? E você tem muita gente lá que tá lá só para fazer essa campanhazinha aí, arranjar 2.000 votos, entendeu? E meter a grana no bolso, tá? Vai na gráfica da esquina lá, pega a verba que o partido destinar pro cara, fala que comprou um monte de santinho e sai com o dinheiro no bolso. Isso daí realmente acontece. Eu acho que esse daí também é um dos problemas da gente ter essa coisa daí de dinheiro público rodando nos partidos, né? Do jeito que roda. Porque afinal de contas você acaba estimulando o cara que já não era de boa índole, né? Vamos colocar assim, tá? A fazer esse tipo de coisa, porque vira um mercado mesmo, o mercado da roubalheira, mas vira, né? O cara que já estava lá para roubar, simplesmente fala, opa, ficou até mais fácil agora, porque o dinheiro já está vindo direto do partido, não preciso nem tentar bater a carteira de alguém, entendeu? Isso tem, infelizmente, tem em tudo, qualquer cenário, né? Não, tem, é que assim, eu acho que quando a gente está falando de marketing político especificamente falando, a gente está falando de um cenário, que é esse cenário da política, que ele oferece algumas oportunidades que a gente colocou aqui no começo, de ser um ambiente que aceitaria fazer testes que jamais uma empresa grande faria, tá? Sim. Jamais uma empresa grande, por exemplo, colocaria o sistema da Cambridge Analytica para atuar daquele jeito, tá? Vamos ser sinceros. A não ser que seja uma empresa que realmente não esteja muito se importando com questão de compliance, com questão de brand safety, com qualquer outro tipo de questão. A gente, assim, é focado, só quero vender e acabou, tá? Mas, normalmente, as grandes empresas hoje têm um monte de acionista, todos esses acionistas aí têm preocupações grandes com compliance, por exemplo, não quer empresa relacionada com nenhum tipo de escândalo de roubo de informação. Já os políticos, não. Né? A gente consegue operacionalizar ideias e projetos que não conseguiria operacionalizar num grande player do mercado, tá? Entendeu? Nenhuma grande empresa assim com realmente assim, tipo, vários acionistas, tipo, tá na bolsa ia aceitar fazer um projeto grande desses, entendeu? Marcou. Pra gente matar esse assunto, até pra gente não matar e passar do tempo mais do que o necessário. Conte pra gente aí, pelo menos algumas coisas, assim, alguns lugares que você arranjou tanta informação, além do... Porque, assim, você já falou que você é um cara que, assim, enquanto a gente tá lendo aqui a Playboy, você tá lendo o plano de governo dos caras. Já tem uma diferença aí no meio. Você quer saber onde que eu me informo? Cara... Sobre marketing político, tá? Sim. Não, eu acho que tem muita coisa de... Tipo, a estrutura do marketing político em si está muito relacionada com o nosso marketing do dia a dia, com o que a gente faz no trabalho. Eu acho que tem muito mais a ver com estar, tipo, acompanhando política, estar acompanhando o que o pessoal fala, né? Do que... Tipo, conceitualmente, cara, você tem que pensar assim, o que foi fundado do marketing político, cara, foi nos anos 60, 70, 80, entendeu? Tipo, já tá totalmente ultrapassado. Eu cheguei a estudar esses fundamentos, assim, tá ultrapassado do ponto de vista, assim, a gente não tem mais as mesmas ferramentas. Quer dizer... As coisas se relacionam já de forma diferente, o impacto é diferente. Não tinha rede social, não tinha nada disso. Então, assim, eu acho que hoje em dia, basicamente, você entender bem do que a gente faz, eu digo do meio da publicidade, do marketing digital... Tá? E também está informado pelo lado da política, que você vai começar a sacar quais são as estratégias. Evidentemente que tem essa coisa assim do discurso e dessa falta assim de apego, né, com algumas coisas que no nosso mundo, digamos, das empresas e das agências a gente costuma ter um pouco mais de pudor, e eles não têm, né? Eles não, por exemplo, um político não tem dificuldades nenhuma em, sei lá, 2, 3, sei lá, 4 anos atrás o cara tava andando de mão dada com a Dilma, agora tá andando de mão dada com o Bolsonaro. Se daqui a 2 anos for eleito o Boulos, o cara vai estar andando de mão dada com o Boulos também, pra ele, ó. Converso com quem fizer mais sentido. Exatamente. Entendeu? Caraca, o Matheusão deu um tapão agora no microfone. Então, eu acho que tem essas peculiaridades sim, e elas são muito importantes, mas esse é o tipo de coisa que acaba vindo assim com uma maturidade de você acompanhar, de você estudar, de você entender o que é que você faz e também estar disposto, digamos assim, meter a mão na lama. Exatamente, a entrar nesse ambiente. Tá, beleza.
Marco, obrigado, cara, pelo seu tempo, pela sua presença. Eu sei que você vai ficar aí porque você vai esperar a gente de qualquer jeito, mas obrigado pelo seu tempo. Beleza, Ricardo. Eu que agradeço aí a todos vocês pela 1h30. Foi muito bom, muito bom. Muito bom ter uns caras assim, né, pra conversar. Teteus, quer fechar? Teteu, Vai, Teteuzinho. Eu não aguento mais, eu vou matar esse cara ainda. Eu vou pedir pro editor cortar toda vez que ele falar Teteu, não vai subir. Vai ficar só o pi. Não vai subir, Não, gente, obrigado. Acompanhem o No Trampo. A gente tá produzindo uma série de conteúdos muito, muito legais como esse que você assistiu agora. Então, agradeço também o pessoal que tá compartilhando, comentando, deixando dúvidas, que a gente tá aqui realmente para te ajudar e fazer diferença na sua vida. Mas, muito obrigado e vamos pro próximo episódio aí. Um beijo no coração. Valeu!